Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve, queridos alunos, queridas alunas. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jackson de Jales e então estamos aqui para iniciarmos um novo projeto e hoje trataremos então sobre espaço geográfico, tá bom? Para lembrar que dentro então desse contexto, espaço geográfico é um dos assuntos mais cobrados no Enem. E, via de regra, nós vamos, então, dar uma ênfase mais precisamente naqueles tópicos relevantes que, somando, então, ao conhecimento da evolução do pensamento da geografia, vai, então, nos conduzir mais precisamente, então, nas questões do próprio Enem. Tranquilo, gente? Professor Jackson, então, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre um pouquinho rapidamente da evolução do pensamento da geografia. Vamos tratar então do espaço geográfico, seus elementos, as características dos seus elementos. Vamos falar então do objeto e objetivo então da geografia e vamos destacar algumas questões para fazer um treino aqui sobre espaço geográfico. Tranquilo? Ligue o modo aula, ligue o modo foco e venham com o professor Jackson de Jales, então, com o tema espaço geográfico. Queridos alunos, queridas alunas, vamos então entender primeiramente o seguinte, tá? Quando nós falamos sobre objeto e objetivo de estudo da geografia, vamos lembrar, ou para outros, né? Vamos relembrar de que a evolução do pensamento geográfico tem sido uma coisa, então, muito pertinente para compreender de que forma ocorre a relação do homem com a natureza e, consequentemente, do homem, então, com todas as referências, então, das revoluções tecnológicas, tá bom? No início, então, da Idade Antiga, a geografia era conhecida como história natural ou filosofia natural, né? E, então, durante a Idade Média, não só a geografia, como as outras ciências ficaram ofuscadas por conta, então, da fortíssima influência da Igreja Católica. E quando, então, termina a Idade Média, é quando vamos começar a florescer o pensamento real da geografia. Ou seja, no século XIX, é quando a geografia se transforma, então, em ciência de fato e de direito. Professor, o que significa? É quando ela ganha caráter científico e acadêmico, tá? Daí surgem algumas escolas importantes, como a escola, então, determinista, né? A escola do Friedrich Hatzel, que fala que, olha, a natureza exerce tamanha influência na vida do homem que torna-o submisso. Nessa época, então, século XIX, aconteciam grandes manifestações políticas, culturais, econômicas, né, a nível de mundo. Então era a época também, então, da própria expansão do capitalismo através das políticas imperialistas. Surgiu, então, para opor-se ao pensamento da escola determinista, tá? Alemã, né? Surgiu a escola francesa, chamada escola possibilista, aquela que fala, olha, tudo bem, é certo que a natureza exerce influência na vida dos homens, mas estes podem modificar a natureza, adaptando a natureza às suas reais necessidades, né? Então vejam só, resumindo, na escola determinista, o homem, então, ele é largamente influenciado pelas características físicas do nosso planeta, mais precisamente o clima. Então, o clima determinando o desenvolvimento ou subdesenvolvimento de uma sociedade, tá? O homem como ser passivo no meio. Na escola possibilista, o homem como ser ativo, ou seja, ele atua, ele transforma, ele modifica, enfim. Então, este é o momento do século XIX que mais tarde vai surgir, então, aí a geografia regional, que vai dar ênfase, principalmente, às regiões homogêneas do planeta, né, com certa semelhança do quadro natural. E no século XX, então, principalmente, vai surgir aí novas correntes. Dentre elas, a nova geografia, né, que é uma corrente chamada teorética quantitativa, surge no pós-Segunda Guerra Mundial, e depois vai surgir a chamada geografia nova ou geografia crítica, né,
que tem seu berço no século XVIII, mas no século XX ela aflora com, então, o Congresso Internacional de Geografia nos anos 70. Esse nos interessa. Então, a partir daí, essa geografia ela passa a ver, então, a relação do homem com a natureza de uma forma, então, bem diferente do que as formas anteriores. Como era, professor, as formas anteriores? Lá atrás, na Idade Antiga, a função da geografia era descrever, era memorizar as paisagens naturais. No século, então, 18, 19, passa-se, então, a entender a função da geografia como sendo o estudo da relação do homem com o meio, tá? E, claro, né, dando ênfase a todas as transformações econômicas, políticas que haviam no século XVIII, XIX e parte do XX, tá bom? E então, no século XX, nós temos essa corrente, que é a corrente, então, chamada geografia crítica. Mas, quando se fala, então, nessa relação do homem com o meio, a geografia crítica se aprofunda e fala, olha, é melhor falarmos, então, o conceito de sociedade e como a sociedade se relaciona com o espaço geográfico. Então, quando falamos então no espaço geográfico, o espaço geográfico é nada mais nada menos que o objeto de estudo da geografia, tá bom? Então vejam só, quando falamos em espaço geográfico, olha só, o objetivo da geografia, então, e o objeto da geografia estão assim. Tem como objeto de estudo o espaço geográfico em suas várias escalas. Professor, seriam essas escalas? Gente, seria a escala local, escala regional, escala nacional, escala global. Então, o objeto de estudo de geografia é o espaço geográfico. E o objetivo é a compreensão das relações econômicas e políticas da sociedade, ou seja, a análise e a explicação de todas as transformações que ocorrem dentro do espaço geográfico. Dentro desse contexto, falamos então que o espaço geográfico ele é produzido e reproduzido constantemente, tá bom? E aí, então, entendemos que, na verdade, a ciência geográfica ela vai estudar não mais somente a natureza, não mais somente aquela relação do homem com a natureza de forma separada, ou seja, uma dicotomia, tá? Também não é assim. Para, então, a geografia atual, a ciência geográfica ela vai estudar as relações entre a sociedade e a natureza e tudo que vem dessa relação, ou seja, e tudo que resulta dessa interação. Então, veja que nós falamos do objeto, do objetivo e qual é o papel da ciência geográfica atualmente. Tudo bem? Entendeu? Agora vamos ver uma outra característica aqui que chama a atenção para vocês, é quando se fala no espaço geográfico. Vejam só. Sendo espaço geográfico, então, o resultado da ação humana, o espaço geográfico ele envolve o espaço da produção, seja a produção industrial, produção agrícola, seja a circulação de pessoas, de bens, produtos, seja então o espaço da circulação das ideias, né? Ou ainda mais o espaço da cultura. E aí lembramos o seguinte, que o espaço geográfico pode ser entendido como sendo, então, um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, até porque o espaço geográfico é cheio de, então, de sociedades distintas, tá? É constituído de sistemas de objetos e sistemas de ações, ou seja, tá bom? Vejam que os objetos, aqueles que são imprescindíveis para a própria utilização do homem, tá? E as ações que comandam a transformação do espaço geográfico, sendo que não são considerados isoladamente, ou seja, lembre que existe um princípio chamado princípio da interação ou conexidade. Mas, não esqueçam, então, ele deve ser entendido como um quadro único na qual a história acontece. Quer dizer, o espaço geográfico é o espaço, na verdade, indissociável, onde todas as transformações elas são estudadas pela própria geografia. E aí, então, é bom lembrar que a evolução desse pensamento geográfico nos chama atenção, por quê? Porque antes nós tínhamos praticamente, então, o foco da geografia para a compreensão da natureza.
E hoje nós vemos o surgimento de uma nova natureza, que é a chamada segunda natureza. Veja como está explícito aqui o seguinte, ó, no começo era a natureza selvagem. O que é isso, professor? A natureza natural, natureza virgem, natureza primitiva, formada por objetos naturais que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Está vendo só? Ele vem desde então a natureza natural até chegar à natureza artificial. É o que nós vamos chamar no finalzinho da aula de meio técnico científico informacional. Tranquilo? Uma outra curiosidade, tá bom? A construção do espaço geográfico, ele se dá através do quê? Dos grupos sociais. Por isso que falamos em sociedade. Então, temos que considerar basicamente a sua cultura, as suas tradições, os seus costumes, seus valores, mas principalmente isso aqui, ó, o seu trabalho, tá bom? Ou seja, é através do trabalho que o homem vai construir o espaço geográfico, tá vendo? Ó, sociedade, trabalho, espaço geográfico e assim há uma construção, depois uma reconstrução continuadamente. Então, vejam só, essa construção do espaço geográfico, ela se dá pelos grupos humanos, ok? Por outro lado, sempre que lembrar, então, do espaço geográfico, o Enem vem cobrando cada vez mais essas informações. Por exemplo, vejam só, a natureza, a sociedade, o lugar, a paisagem, o território e a região. E o que é isso aqui, professor? São as chamadas categorias ou elementos do espaço geográfico, tá bom? A natureza, então, vocês devem lembrar que quando falando natureza, eu posso distinguir aqui a natureza primeira e a natureza segunda. A natureza primeira é essa daqui, ou seja, a natureza natural, natureza virgem, natureza primitiva, tá? Ou seja, aquela sem a intervenção do homem, é o espaço não transformado. Quando eu olho para uma segunda natureza, é isso aqui. Então vejam que a segunda natureza é um espaço que sofreu ação humana, é um espaço transformado, tá bom? Quando eu falo na sociedade, tá? Na sociedade nós estamos falando o quê? Do principal elemento ou categoria do espaço geográfico, já que ela é responsável então pela construção do mesmo, ok? Bom, quando nós falamos em um outro elemento, tá bom? Veja que os elementos são a natureza, a sociedade, o lugar, né? Além da paisagem, do território e da região. Quando nós falamos em lugar, tá? Cuidado, tá? Os três que o professor Jackson destacou são os mais cobrados na prova do Enem. Então, quando eu faço referência ao lugar, vamos ver aqui é o seguinte, o que é o lugar, então, para o Enem? O lugar para o Enem é a porção ou parte do espaço onde vivemos. É onde se desenvolve nossa existência real. É nele que se define o nosso cotidiano. Então, lugar é a sua casa, tá? É o seu bairro, é onde você tem uma certa afinidade, é onde você tem um certo apego. Então, quando o vestibular trata de lugar, ele traz as seguintes expressões: sentimento de pertencimento, um sentimento de identidade, tá bom? Então, olha, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, então São Paulo é o meu lugar, Rio de Janeiro é o meu lugar, enfim. Então, esse lugar é o palco das transformações, é o palco praticamente do cotidiano, é onde a população se manifesta, é onde a população se mobiliza, circula, transita, enfim. Então, quando eu trato de lugar, eu tenho um sentimento de pertencimento, eu tenho afinidade, tá bom? Bom, um outro elemento é nada mais, nada menos do que qual é a paisagem. A paisagem, na verdade, é esse conjunto de formas que num dado momento, ou seja, que pode ser lá atrás ou o momento atual, ele vai expressar as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza, ou seja, um conceito de paisagem para Milton Santos, e paisagem é tudo aquilo que o homem construiu e deixou impregnado na história. Então, quando eu falo em paisagem,
é tudo aquilo que eu vejo. Então aqui, ó, eu vejo o Cristo Redentor. Eu estou vendo a paisagem, tá? Essa paisagem é a paisagem do espaço geográfico, tá bom? Então vejam que a paisagem ela é constituída de elementos naturais, ela tem principalmente a constituição de elementos culturais e sociais. Então toda vez que falamos em paisagem, ela é a parte do espaço geográfico visível, ou seja, a unidade visível do espaço geográfico. Então eu vejo o Coliseu, eu vejo o Cristo Redentor. Tudo que eu vejo dentro do espaço geográfico, construído pelo homem, portanto, impregnado na história, ação humana, estou fazendo referência à paisagem. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado com paisagem nas provas dos vestibulares, ok? Vamos para um novo conceito? Então, falamos dos conceitos de natureza primeira, natureza segunda, sociedade, lugar, paisagem. Agora, o conceito de território, e território ele é muito importante para você. Veja, por exemplo, que, de acordo com os PCNs, de acordo principalmente com o próprio MEC, eu entendo o território como sendo um espaço produto do trabalho de uma sociedade com toda a sua complexidade econômica, cultural e que sofre o domínio dos agentes políticos, econômicos e sociais. Professor, o que seria domínio dos agentes políticos, econômicos e sociais? O território é a base física do próprio Estado, tá? Então, quando nós falamos em território no sentido político, entendemos como sendo, olha, gente, o território é a base física do Estado onde este exerce a sua jurisdição. Professor, eu não sei o que é jurisdição. Jurisdição é poder, tá? É atuação do Estado. Então, o Estado ele é constituído de elementos, tá? E o território é um deles. Por exemplo, vejam só, o que é que eu tenho, então, na Constituição do Estado? Eu tenho que ter o povo, tá? Esse povo tem que estar em um local, em um lugar, tá? Chamado território, em um local, quer dizer, o território é a base física, é a área, pronto, vamos colocar esse termo, a área, tá? Essa área é onde a nação, o povo está. Esse povo tem o reconhecimento internacional, soberania, e por ter soberania, reconhecimento internacional, vejam que esse povo tem, na verdade, ele tem seus princípios objetivos que são elencados, então, na Carta Magna, ou seja, na sua Constituição. Tá bom? Então, a pergunta é, quais são os elementos que formam o Estado? O povo, a sociedade, o território, base física, o reconhecimento internacional, a soberania e os seus objetivos. Tudo bem? Ficou claro para você? Tranquilo? Bom, ainda sobre esse tópico, Estado, território, essas coisinhas, quero lembrar o seguinte, tá bom? Que desses elementos aqui, eu acho que você já entendeu todos, né? Por exemplo, quando nós falamos desses elementos, eu tenho que lembrar sempre essas categorias, tá? Quais categorias? A sociedade, né? Que é marcada pela cultura, costume, tradições, trabalho. Nós, quando você está falando em natureza primeira, é a natureza sem ação humana. Quando se fala em natureza segunda, fruto da ação antrópica. Quando se fala em paisagem visível aos olhos, tá? Não esqueçam disso. Quando nós falamos de lugar, eu tenho que relacionar a palavra lugar com pertencimento, com convivência, afetividade, identidade. Quando nós falamos em região, é a combinação de elementos naturais, que é um conceito muito amplo, tá bom? Quando nós falamos em território, lembrei, base física do Estado, a jurisdição, que é o poder do Estado, tá? A geopolítica, que é a forma como o Estado exerce os seus interesses, né? E a estratégia. Então, a estratégia, por exemplo, o território como sendo alvo, então, de um ataque, como sendo alvo de um conflito. Então, o território ele é sempre delimitado por fronteiras, tá?
e aí nós compreendemos fronteiras naturais, artificiais, etc. Mas se é a base física do Estado, quero então deixar uma informação para vocês. É isso aqui, ó. Atenção, existem nações apátridas. O que é isso? Existem nações que não são Estado, tá bom? Por quê, professor? Porque tem a nação, né, mas não tem o território. Então, se não tem o território, não pode ser Estado. Se tem a nação, tem o território, mas não tem o reconhecimento internacional que respalda a sua soberania, também não é de maneira nenhuma um Estado. Se tem a nação em um território e não tem os seus princípios na Carta Magna, não é um Estado. Professor, poderia citar exemplos? Claro que sim. Vamos lá então? O povo palestino não é um país, quer dizer, não é um Estado constituído, mas tem reconhecimento como se fosse, mas não é. Os curdos, maior nação apátrida do mundo, que fica na Turquia, Irã, Iraque. O que acontece? Também não é um Estado. Os chechenos, na Rússia, também não é um Estado. É um povo que não tem soberania internacional. Ou os bascos, que fica na Espanha, na França. Vocês sabem perfeitamente que lá, inclusive na Espanha, tem alguns movimentos emancipacionistas, a exemplo da própria Catalunha, tá bom? Agora, uma outra dica para vocês, tá bom? É que existem estados com mais de uma nação. Existe sim, professor. Como assim? Como assim? Repare bem, quando eu falo em Reino Unido, lembra do Brexit? O Reino Unido saiu da União Europeia, né? Tem que concretizar tudo isso agora no final do ano. Quando eu falo em Reino Unido, eu estou falando, ó, dos ingleses, dos irlandeses, Ulster, dos escoceses e dos galegos, ou seja, o país de Gales. Tá vendo só? Então, eu tenho 4 nações em um estado. Ou ainda a CEI, Comunidade de Estados Independentes, que é a antiga ex-União Soviética, né? Então, aqui eu falo do que? Olha, aqui era uma antiga União Soviética, 15 países, né? E hoje são 12 países, a Comunidade dos Estados Independentes. Então, vejam que tem então, nações apátridas e tem nações com mais, e tem um Estado com mais de uma nação. Tranquilo, gente? Beleza? Então, vejam só. Quando nós falamos na evolução, então, da geografia, vejam que eu tenho que destacar os seguintes. Antes era o meio natural, né? Era o meio natural. Depois do meio natural veio o meio técnico, ou seja, isso tudo aconteceu no século XVIII, né? Que é o meio técnico, da Revolução, então, industrial do século XVIII. E depois nós tivemos, né, a Revolução então, industrial do século XIX, conhecida como Revolução Técnica Científica. Então, eu tenho um meio técnico-científico. E a terceira revolução, chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional. Então, esse conceito aqui, meio técnico-científico informacional, é uma referência que se faz, por exemplo, tá? Então, quando se trata de espaço geográfico, na ideia do professor Milton Santos, que é o chamado pai da geografia crítica. Ele entende que o espaço geográfico é um meio onde a técnica, a ciência e a informação moldam esse espaço geográfico. E esse espaço geográfico, ele é entendido como sendo o resultado das contradições da própria sociedade, tá bom? Essa sociedade, via de regra, que, por ser bastante heterogênea, ela vai estar sempre, então, em conflito, não aquele conflito guerra direto, mas os conflitos de interesses. E esses conflitos de interesses vão moldando cada vez mais o que? O espaço geográfico. Então, para você lembrar sempre que o espaço geográfico, no pensamento aqui, ó, dessa figura, é tido como sendo, então, o resultado das contradições sociais e econômicas da própria sociedade. Então, se eu vejo de um lado um apartamento luxuoso, quer dizer, um condomínio luxuoso, e na frente do condomínio eu tenho, então, ali a favela, olha as contradições sociais e econômicas. Tá vendo? Então, a geografia crítica, ela quer compreender de que forma, então, esse espaço vem sendo construído. Então, veja que ele é construído e reconstruído a todo momento.
E a geografia crítica ela quer compreender essas transformações. Por isso que a geografia crítica ela vai buscar fazer uma análise da apropriação dos espaços urbanos, tá? Da forma como existe também a apropriação do espaço rural, vai querer explicar os movimentos sociais no campo, tá? Que vão contestar a estrutura fundiária arcaica concentradora tradicional. Esse, então, pensamento de geografia crítica quer compreender por que existe pobreza, por que existe desigualdade. Vejam, por exemplo, quer explicar, então, por que existe fome, tá? Então, Josué de Castro, pernambucano, falou que a fome é uma criação humana, né? Para dizer assim, a fome não é um fruto da natureza, é o homem que cria a própria fome. Fruto de quê? Da desigualdade do acesso dos recursos naturais, da desigualdade principalmente do acesso à terra, à produção, aos recursos técnicos e científicos, né? Então, Milton Santos fala o seguinte, olha, se a sociedade está organizada, o espaço geográfico vai estar organizado. Mas se a sociedade estiver desorganizada, o espaço geográfico vai refletir isso. Por isso que a ideia que você deve ter é o seguinte, que o espaço geográfico ele é o reflexo das contradições sociais e econômicas da própria sociedade. Então aí você tem que analisar tudo, analisar, tá? Interpretar, explicar tudo isso. É a função da geografia crítica. Tranquilo? Beleza? E se eu mostro uma imagem diferente para você, como essa, o que é que você vai entender? Olha só. Olha, professor, do meio natural ao meio técnico-científico informacional. Está vendo a evolução do próprio homem? Vejam. Aí nós temos que destacar como era a Idade da Pedra. Está vendo? A Era do Bronze, a Era do Ferro, a Era do Escudo, a Era Moderna e a Era do Computador. Tranquilo, gente? Beleza? Agora vamos ver se você compreendeu mesmo, tá? Vamos resolver algumas questões aqui só para ver o seu nível de conhecimento, como é que está. Vamos lá então? Venham comigo. Olha só. Por exemplo, de olho no Enem. Vejam. No segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, a que compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do almirante Lassourey expôs a atitude predominante no encontro. Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia da Terra. Olha só, o Enem, ele sempre direciona você para a resposta. Então, quando eu coloco aqui um textozinho, tá bom? E aqui eu coloco, palavras que vão nos induzir, então, a uma das alternativas que nós vamos encontrar na frente e, consequentemente, a alternativa correta. Então, olha, quando eu coloco aqui, grifei para vocês, conquistar a Terra, deveres imperiosos, tá bom? Nos chama a atenção. Agora, vejam só, tá? Como é que ele coloca, no contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para quê? Seria a letra A, preservação cultural dos territórios ocupados? Seria isso? Ou seria a letra B, formação humanitária da sociedade europeia? Ou seria a letra C, catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas? Ou ainda, alternativa D, desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas? Ou a letra E, consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico? Então, qual é a resposta que eu tenho aqui? Você que é fera, qual é a resposta? Bom, para isso eu tenho que lembrar de alguns detalhes, né? Lembro, por exemplo, século XIX. Século XIX, eu tinha aqui, tá bom? A geografia se consolida enquanto ciência. Naquela época, estávamos, então, presenciando o quê? As políticas imperialistas e expansionistas, tá? Aí vocês vão ver, então, na parte de história, então, a Conferência de Berlim, a doutrina Truman, a doutrina Monroe, enfim.
Uma outra característica é que essas políticas imperialistas visavam o quê? Assegurar territórios. Território, espaço vital, lembra? Então, do determinismo geográfico. Ou seja, a ideia, então, do Hatzel de que o território é um espaço do capital. É isso, o espaço vital é o espaço do capital. Ou seja, que aquele espaço fornece elementos suficientes para a subsistência e manutenção do Estado que estaria se expandindo naquela época, século XIX, através de pequenas e médias empresas. Enfim, é a época então do chamado capitalismo concorrencial, né? Então, qual seria a letra, professor? Aqui, professor, como ele fala em conquistar terras políticas imperialistas, nós vamos marcar a letra C. Catalogar, então, olha só, dados úteis a propósito colonialistas, né? Ou então imperialistas, enfim. Tranquilo? Acertou? Pois então, estou feliz por você. Vamos testar de novo? Vamos lá então? De olho no Enem, mais uma para você. Olha só. O mundo dos fatos geográficos inclui não somente o clima, as propriedades agrícolas, os povoamentos e as nações-estados, mas também os sentimentos, tá vendo? Os conceitos e as teorias geográficas. Vamos ver então? O texto apresenta uma perspectiva de análise das mudanças espaciais a partir de outros fatores que não apenas os físicos e sociais, onde, letra A, a análise do espaço geográfico compreende os aspectos físicos, sociais e simbólicos, tá bom? Ó, simbólicos, que incidem sobre a produção das paisagens humanas. Ok, né? Letra B. Os aspectos físicos da paisagem, como o clima, revelam a dinâmica dos fatos geográficos compreendidos por uma pluralidade conceitual. Vamos grifar aqui logo um erro, né? Os aspectos físicos da paisagem, tá? Como o clima. Eles não revelam isso, tá bom? A dimensão simbólica do espaço, apreendida pelos sentimentos, constitui uma nova percepção espacial no instante em que revelam as propriedades das paisagens. Olha, se você faz uma análise, então, simbólica do espaço, aprender pelos sentimentos, não está relacionado praticamente a questões, então, as questões, então, da natureza. Então, a dimensão simbólica do espaço, aprender pelos sentimentos, constitui uma nova percepção espacial no instante em que revela as propriedades das paisagens. Ela não vai revelar isso, ok? Letra D. Para se apreender o espaço geográfico em sua totalidade, é necessário identificar os aspectos físicos da paisagem expressos no clima, povoamento e uso do solo. É isso? Ou a letra E. O mundo dos fatos geográficos constitui-se de elementos simbólicos aprendidos pelas teorias e conceitos geográficos e revela a complexidade da dimensão espacial. Pergunto a você, fera. Então, o que é que eu estou vendo aqui? Professor, eu preciso do quê? Lembrar que quando eu falo espaço geográfico, ele envolve o espaço da produção, da circulação, das ideias, da cultura. Então, qual dessas alternativas vai contemplar isso daqui? Resposta, professor, letra A. Tranquilo, gente? E aí, acertou? Sabia disso. Beleza. Vamos mais uma, tá bom? Vamos para a questão de número 3, de olho no Enem. Eita, Enem. A Praça da Concórdia, a antiga Praça Luís XV, é a maior praça pública de Paris. Inaugurada em 1763, tinha em seu centro uma estátua do rei. Situada ao longo do Sena, ela é a interseção de dois eixos monumentais. Bem nesse cruzamento está o obelisco de Luxor, decorado por hieróglifos que contam os reinados dos faraós Ramsés II e Ramsés III. Em 1829, foi oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo francês e, em 1836, instalado na praça diante de mais de 200 mil espectadores e da família real. Eita, que praça importante, hein, gente? Percebeu? A constituição do espaço público da Praça da Concórdia ao longo dos anos manifesta o quê? Seria o lugar da memória na história nacional? Seria de caráter espontâneo das festas populares? Ou seria uma lembrança da antiguidade da cultura local?
ou o triunfo da nação sobre os países africanos, ou o declínio do regime de monarquia absoluta, tá bom? Então ele fala sobre o que mesmo? Vamos então lembrar de que quando eu trato sobre então a Praça da Concórdia, estou falando do lugar onde a população se manifesta, tá? Então é o obelisco aqui, que é então a confluência de três áreas ou três eixos monumentais. Então aqui falou em lugar, pertencimento, identidade, afetividade e convivência. Tranquilo, gente? Beleza, pessoal? Fácil essa, né? Vamos ver a próxima. Venha comigo. Tá de olho no Enem, professor. Vamos lá, então. Portadora de memória. A paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Tá vendo? Paisagem ajuda a construir o sentimento de pertencimento. O que é o sentimento de pertencimento? Não é o lugar? Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas, as comemorações. Então vamos lá? No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão o quê? Seria a letra A, política de apropriação efetiva do espaço? Ou seria a letra B, econômica, de uso dos recursos do espaço? Ou seria a letra C, privada, de limitação sobre a utilização do espaço? Ou a letra D, natural, de composição por elementos físicos do espaço? E a letra E, simbólica, de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Vamos ver então qual a sua resposta? Vamos ver? Resposta, a letra E. Tranquilo? Importante lembrar que a paisagem, unidade visível do espaço geográfico, constitui de elementos sociais e culturais. Beleza? Dá tempo mais uma, professor? Vamos ver então? De olho no Enem? Ok. Então vamos lá. Observe. Tá aqui, ó. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer, Madureira e Laiaiá. Madureira e Laiá. Bom, então vejam só. Aqui, então, estamos vendo, na verdade, uma canção, O Meu Lugar. A análise do trecho da canção indica um tipo de interação entre o indivíduo e o espaço. Essa interação é explícita na canção expressa um processo de quê? Então vamos ver? Seria bom levar em consideração alguns, então, tópicos que nós já vimos, tá? Até porque quando fala em lugar, sentimento de pertencimento, identidade, afetividade, convivência. Então aqui nós vamos encontrar o quê? Seria uma autossegregação espacial? Claro que não. Porque a autossegregação seria o isolamento do indivíduo, né? Por exemplo, então, quando você passa a morar em condomínios fechados, isso é uma autossegregação. Seria uma exclusão sociocultural? Não. Vamos grifar um erro aqui, ó, exclusão. Seria uma homogeneização? Claro que não. Expansão urbana quer dizer expansão da cidade, né? Ou seja, o assoalho urbano crescendo? Também não. Ou seria o sentimento ao pertencimento ao espaço? A resposta, a letra E. Tranquilo, gente? Gostou? Esse tema é um tema sagrado na prova, tá bom? Então, cuide. Tranquilo, gente? E aí, gostaram? Rapidão, né? Boas informações para vocês sobre espaço geográfico. Professor, o que eu devo lembrar sobre esse tópico? Lembra, sabe do quê? Os conceitos de lugar, paisagem, tá bom? Território, natureza, aqueles que nós falamos, os chamados elementos ou categorias do espaço geográfico. É o que a Enem adora, tá bom? Mas não esqueça de lembrar também, tá, que o objeto e o objetivo da ciência geográfica. O objeto, você via o quê? O espaço geográfico. O objetivo é o quê? Conhecer todas as transformações que ocorrem no espaço geográfico, tá bom? Não esqueçam também
e, então, a primeira corrente da geografia, geografia tradicional, tá? Ela fala da descrição das paisagens naturais. A segunda, a geografia moderna, é quando nós vamos ter aí, então, a relação do homem com a natureza, sobre, então, o olhar da escola determinista e da escola possibilista. No século XX, nós vamos ver a nova geografia, né, aquela chamada teorética quantitativa, pragmatismo, a serviço principalmente do Estado, é o momento da Guerra Fria, né, do mundo bipolarizado, enfim. E depois a geografia crítica, que é essa que nós estamos sempre dando ênfase, tá? Que fala sobre, então, o espaço geográfico como sendo reflexo das contradições sociais e econômicas, fala do meio técnico informacional, de tudo isso, tá? Na verdade, analisa os espaços apropriados à luz, então, da reflexão capital-trabalho, busca compreender, então, os movimentos sociais no campo, contestatórios, principalmente em relação à estrutura fundiária defeituosa, busca conhecer os movimentos emancipacionistas, a exemplo também dos movimentos separatistas, os conflitos étnicos, religiosos, tudo isso. A geografia crítica, ela vai discutir isso, tá bom? E não esqueçam que quanto maior for o acesso ao equipamento mental e material pelos indivíduos, maior e melhor será a organização do espaço geográfico. Espaço geográfico este que vem sendo construído desde as sociedades primitivas, tá? Sendo que a diferença é que naquela época, então, elas não tinham interesse mercantilista como existe hoje na construção do espaço geográfico. Tranquilo agora? Ficou legal? Então, ó, um beijão e até a próxima, com fé em Deus. Estude, tá bom? Boa sorte. Tchau, tchau.